Graça e paz, mais um vídeo aqui no canal para vocês, dando continuidade aonde estamos estudando um pouco mais a fundo a palavra de Deus, carta aos Gálatas. No primeiro vídeo eu falei do apostolado de Paulo, no versículo, o versículo 1, Paulo ele defende o seu apostolado, né? Paulo ele fundou algumas igrejas, ele pregou o Evangelho de Cristo. Agora tem um movimento dos judaizantes, estavam ali acusando que Paulo era um falso apóstolo e que a morte de Jesus Cristo não foi o suficiente. Estavam acrescentando algo a mais para a salvação. Aí não é uma salvação através da graça, da fé somente, não. Tem que ter obras. E os judaizantes estavam ali ensinando aos irmãos que precisavam guardar alguns rituais, enfim, você já conhece aí, né, o movimento dos judaizantes. Então Paulo ele defende fé e graça e seu apostolado. Então Paulo ele está bem chateado, porém mesmo ele triste com a bateria está descarregando. Porém ele triste com os irmãos, ele deseja a graça e a paz de Deus. No versículo 3 fica bem claro que Paulo deseja a graça e a paz. Graça e paz, porque Paulo diz o seguinte, olha só, vamos ler aqui. Paulo ele diz, olha, a graça seja com vocês e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, mesmo triste, chateado, ele deseja graça e paz, amizade com Deus, o favor de Deus. Ele entende que o favor de Deus é a fonte de todo tipo de prosperidade, Então Paulo, ele deixa bem claro para os irmãos que vocês precisam somente da paz com Deus, da graça de Deus, da fé em Jesus Cristo, aquilo que Jesus fez através do seu sacrifício. Então a maior bênção é Jesus, é o que Jesus fez na cruz. Lutero ele diz o seguinte, olha, a graça liberta o pecado, né? Liberta você do pecado, enquanto a paz acalma a consciência atribulada. Então a paz liberta o homem do pecado, enquanto a paz acalma a consciência atribulada. Graça e paz. Então, na saudação de Paulo, Paulo inicia essa carta, né, desejando graça e paz para os leitores, porque ele diz que é um favor de Deus. Você não precisa fazer nada para ser salvo, para se salvar. Paulo ele conhecia muito bem esse movimento, ele fez parte desse movimento. Então Paulo ele vivia atribulado, porque as obras eram, tudo que Paulo fez, tudo que Paulo fazia era insuficiente para Paulo ser salvo. Então quando Paulo encontrou o evangelho da salvação pela graça, pela fé, aí sim ele teve paz. Então Paulo deseja graça e paz. A graça refere-se à bondade não merecida, né? O favor não merecido. Você tem um favor de Deus, né? É um favor, a graça é um favor de Deus para a humanidade. A humanidade não merecia, mas Deus ele é bom e Deus resolveu nos salvar. Então é por meio da graça que somos salvos. Então a graça nos capacita. A graça é tudo o que precisamos, né? Para que possamos alcançar a salvação através da graça, não por meio de obras. Paulo está deixando bem claro no versículo 3. Paulo deseja que os leitores experimentem a graça e a paz de Cristo, né, que você só pode encontrar por meio daquilo que Jesus fez na cruz, né? Então Paulo, no versículo 4, se você depois você pode ler, pausar o vídeo e ler 4 e 5, Paulo está nos lembrando aos irmãos que o sacrifício de Jesus é santo, é puro, é o suficiente, é perfeito. Judaizantes, esse movimento, estavam ensinando os irmãos que o que Cristo fez não foi suficiente. Precisava ser circuncidado para você alcançar a salvação. Paulo, ele diz que não. O que Jesus fez foi suficiente. Graça e paz. Fé, somente pela fé. Paulo deseja que os irmãos vivam em paz por meio da graça, a primeira graça, assim como Lutero entende. A graça liberta você do pecado, enquanto, né, a paz que provém de Deus, daquilo que Jesus fez, acalma a consciência atribulada.
E Paulo conhecia muito bem esse movimento. Ele tentou guardar toda a lei. Paulo, ele tentou. Mas Paulo viu que ele não obteve a paz. Essa paz que ele está ensinando agora para os irmãos. Que é uma paz perfeita. É uma paz plena. Que você só encontra por meio da fé. Daquilo que Jesus fez na cruz. Graça e paz. Então, se fez sentido para você o vídeo de hoje, inscreva-se no canal e deixa aquele like.